Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, saudando aqui todos os professores, servidores que acompanham esta sessão na Casa do Povo do Estado de Sergipe. E amanhã é o dia do Parlamento, e o Parlamento é justamente o local de parlar, o local de falar, o local de trazer as discussões necessárias e indispensáveis à construção de um Estado e de uma sociedade melhor. Então, no dia de hoje, eu quero me dirigir, obviamente, a essa tentativa de humilhação dos servidores públicos do Estado de Sergipe. Enquanto municípios pequenos, igual Itabaiana, igual outros, inclusive do Agreste, pagam o piso nacional do magistério, como já pagou esse ano, de 14,9%, como pagou ano passado os 33%, o Estado de Sergipe, de forma premeditada, humilham os professores com oferecimento de um reajuste de 2,5%. E o pior de tudo, assessores de comunicação do secretário da Educação, nas rádios, falando dos salários individualizados. Pega um professor ou outro e, olha, o professor ganha 5 mil, outro ganha 7, esse aqui com 2 vínculos ganha 8, como se achasse desaforo, como se fosse mau gosto um professor que lutou tanto para fazer um concurso público receba um salário digno, enquanto essas pessoas, cargos em comissão, obviamente com seus salários extremamente gordos, para defender em programas de rádio e tentar o que é pior, criminalizar o movimento sindical e criminalizar os professores do Estado de Sergipe. Existe uma tentativa de criminalização. Enquanto isso, o senhor secretário de Estado da Educação, sabe onde ele está? Como é o nome? Houston. Eu estou igual a Ariano Suassuna. Você já foi para Disney? Esse povo está dividido entre quem foi para Disney e quem não foi para Disney. Eu queria aqui que passasse o vídeo do secretário de Estado da Educação. Secretário de Estado da Educação, exercendo a função de dialogar com o servidor, de conversar com os professores e principalmente entender da problemática da escola pública. Estrela do Gás. A continuidade das atividades da Petrobras em Sergipe e a sua ampliação significa que nós estamos no caminho certo. A nossa viagem, nesse momento, tem o objetivo de apresentar Sergipe ao mundo do petróleo, ao mundo do gás, aqueles investidores que, olhando para Sergipe, virão fazer investimentos no nosso estado, desenvolver, gerar emprego, buscar empregos para os nossos jovens que hoje tem essa expectativa e tudo que envolve o desenvolvimento econômico. É por isso que a gente trabalha, esse é o compromisso que nós temos com o povo sergipano, e é dessa forma que, como presidente do CDI, vou ajudar também o governador Fábio nessa dinâmica de atrair investimentos e de desenvolver o Estado de Sergipe. Vem com a gente. Vamos com ele para Houston. Está aí, ó. Falou da educação, falou do salário de servidor, falou de reajuste. Não, está toda a staff. Só aconteceu uma coisa boa, né? O meu presidente aqui virou governador durante 7 dias, né? E Garibaldi virou presidente da casa, né? Do boi morto couro, como diz a história, né? Do boi morto couro. E aí a pessoa vai, o governador e o vice, falar do mesmo assunto, gás, excelente. Porque não tem expertise para que um técnico ou só o governador, não. Está lá falando do mesmo assunto. Enquanto está aqui uma greve dos professores por um reajuste de 2,5%, como diz
Zezinho da Posta de Itabaiana, esse reajuste, se tomar de veneno, não dá para o cara morrer. Se comprar de veneno e tomar, não morre. Porque você pegar um professor para agora, está na rádio dizendo que está dando R$100, eu estou dizendo aqui R$100 de abono, e 70, 80, R$120 de aumento no salário de um professor. Quando a gente fala de educação, a gente precisa falar primeiro de dignidade. O Estado, meu querido Luciano Pimentel, ele é impessoal. O Estado, ele não se propõe a representação só do político que está no mandato naquele momento. Os 24 deputados vão passar, os governadores já passaram todos, senadores da mesma forma, mas o servidor permanece. Mas aquele que faz a escola pública funcionar, permanece. E quando eu vejo um assunto como esse ser tratado de forma irrelevante pelo governo, porque viaja todo mundo e esvazia, inclusive, as discussões, eu não tenho dúvida que é um projeto de governo. É um projeto de governo humilhar os servidores públicos. Porque a gente aqui já votou em criação de agência Desenvolver Sergipe, criando cargo de R$30 mil. A gente aqui já votou, mais uma vez, o PL 150, criando cargos de R$11 mil, R$12 mil, R$15 mil. Mas quando a gente fala de quem realmente coloca para funcionar esse Estado, 2,5%, meu querido Netinho. Se comprar de veneno na feira, veneno de rato, e tomar, não morre. Porque a gente está falando em R$100, em R$120, para que a gente dê de aumento a um professor. E quando o professor reage, entra assessor de comunicação na rádio para falar de casos esporádicos. E a narrativa é mais ou menos a seguinte: professor, ninguém ganha menos de R$5 mil. Ou seja, para esse povo é desaforo. O cara passou no concurso, foi para a faculdade, estudou, faz a escola pública funcionar, e eles acham desaforo, como se merecessem estar ganhando R$1.320 de salário mínimo, como é a realidade da grande maioria dos servidores do Estado de Sergipe. Então isso não passa de projeto político. Essa tentativa de humilhação não passa de projeto político. Está claro, no sentido de que tudo aqui agora deve ser privatizado e o que é público deve ser criminalizado. E o nosso mandato não deixará que se criminalize os servidores públicos do Estado de Sergipe. A gente não pode inverter a lógica do que está na Constituição Federal. A Constituição de 88, ela estabeleceu que o concurso público é a regra. Ela estabeleceu que os estados federados sobrevivem dentro da sua impessoalidade por causa dos servidores públicos. E os servidores públicos não são gasto, são a contrapartida dos impostos que a gente paga para que aqueles que mais precisam tenham minimamente acesso aos serviços que são necessários ao funcionamento do Estado. O que seria dos filhos dos trabalhadores sergipanos se não fosse a escola pública? O que seria dos acidentados e daqueles que têm suas moléstias graves se não fosse o hospital público? O que seria de tudo o que funciona diante da segurança pública se não fosse os policiais que estão arriscando sua vida e que estão recebendo 5% de periculosidade? Periculosidade parcelada. Como se o bandido, quando atirasse, perguntasse: ei, você está recebendo a periculosidade toda? Não, tá não, então só vou dar um tiro, amanhã eu dou outro. A vida é integral. Basta uma bala, basta um acidente para que a gente perca de passar o resto da nossa vivência por esse mundo com as nossas famílias. Então, a periculosidade é integral. O risco que o servidor tem corrido nas escolas, inclusive, é integral. Então não podemos nos deixar levar por falsas narrativas. Ah, porque os pais estão reclamando sem aula. Claro! E o professor vai fazer o que se não for uma greve? Porque dar de cacete não pode, é contra a lei. Outro instrumento legal ele não tem.
Então a arma do servidor público, quando se dá em razão das tiranias, é justamente a greve, e que é prejudicial a todos, e os professores têm consciência disso também. Mas o que não pode é a gente se conformar e achar bem pregado que um professor ganhe R$100 de aumento, enquanto essa casa criou dezenas e dezenas de cargos em comissão para serem ocupados ganhando R$30 mil, R$15 mil, R$8 mil, R$7 mil. Enquanto esta casa aprovou um ICMS de 20% nas costas das empresas e do povo brasileiro, do povo sergipano, que paga o seu imposto sobre o consumo. O que eu estou colocando em perspectiva, para que os servidores possam acordar de uma forma em geral, e todo o estado de Sergipe, veja o que está acontecendo aqui no estado de Sergipe. Quem foi que convencionou isso? Onde a gente tem a maior carga tributária, a maior sanha de privatização dos serviços e a maior desvalorização dos servidores públicos. Eu não tenho dúvida que isso é projeto político. Eu não tenho dúvida que privatizar o serviço público e, obviamente, desestimular, porque vamos fazer aqui um comparativo, o professor da rede municipal de Itabaiana com o professor da rede estadual de educação, não há mais comparativo. Quando assumimos a prefeitura em 2013 em Itabaiana, era muito mais vantajoso a pessoa fazer um concurso para o estado e não queria fazer concurso para as prefeituras municipais. Hoje é o contrário. Hoje o professor quer dar aula em uma cidade do interior e não quer o concurso do estado de Sergipe. E aí lá na frente eles vão falar em déficit da Previdência. Como é que não vai ter déficit da Previdência se não entra professor? Se o serviço público agora vai ser feito através de processo seletivo. Porque essa casa aqui também aprovou semana passada, e eu acho que vocês devem saber, contratação de professor por processo seletivo, não mais de 1 ano mais 1, 2 anos mais 2. Durante o mandato do governador, esqueça, é processo seletivo. Se não tem ninguém entrando na base através de concurso público, é óbvio que lá em cima vai faltar recurso para subsidiar inclusive as aposentadorias. É princípio geral de qualquer sistema previdenciário. A base, ela financia quem está no topo da pirâmide se aposentando. Se não entra aqui, é óbvio que aqui vai ser deficitário, porque é projeto político, porque é uma tentativa de criminalizar todo e qualquer coisa que seja pública no estado de Sergipe. Enquanto isso, vamos para a Disney, vamos para o Sergipe Day em São Paulo, vai ter outra versão agora em Rio de Janeiro. É um turismo, a pasta do turismo está funcionando, né? Pelo menos para a staff do governo, está todo mundo passeando bem. Quero saber da ponta, quero saber da bodega, eu quero saber se a infraestrutura das ruas que ainda faltam está funcionando. A gente quer saber é da creche. A gente quer saber se o policial está recebendo R$11 de ticket de alimentação. Não dá comida a um passarinho. R$11 para um policial comer. Esses problemas aqui não são discutidos, porque não sei o que foi que aconteceu, todo mundo está calado. Estamos vendendo Sergipe, apresentando as potencialidades, e a gente é broker que não sabe das potencialidades desse estado. A gente aqui não está resolvendo problemas elementares e básicos. E para fazer esse comparativo, eu vou pedir mais uma vez a sonoplastia, para demonstrar como era a educação em Itabaiana. Então, a maior mentira do mundo que não tem recurso é contada diariamente. Quando quer e tem vontade política, faz. Quando quer e tem vontade política, tem o recurso. Agora a gente precisa saber e ter propósito, no sentido de que professor não é custo, e professor não deve ser criminalizado. Tínhamos uma situação de greves de fome, tínhamos uma situação de professores fazendo vaquinhas para sustentar suas famílias, e graças a Deus,
O prefeito Adailton esse ano já pagou o piso nacional do magistério de 14,9%. Ninguém merece receber abaixo do piso. Essa questão de um abono, o que é um abono? O que é um abono? Uma invenção jurídica para se chegar no piso. Quem é que financia a educação pública no país? Quem é que financia a educação pública no país? É o governo do estado? Não, é o governo federal, através dos repasses legais e complementado com os impostos do povo sergipano. Então, se o financiamento ele é federal, por que é que a gente não paga? Por que é que a gente definitivamente não dá a oportunidade, minha querida linda Brasil, dos professores serem devidamente valorizados? Está aqui, quando quer faz, quando tem vontade política paga o piso. Outras cidades pequenas, parece que Frei Paulo, Campo do Brito, já está pagando o piso nacional do magistério. E o estado de Sergipe, com superávit, que a secretária foi quem disse aqui nessa casa, de 734 milhões de reais. É o superávit do limite da lei de responsabilidade fiscal para gasto com pessoal. Temos 734 milhões de reais, em razão das transferências constitucionais que o governo federal fez para o estado de Sergipe. Mas ao invés de debater com os professores, a gente prefere viajar, a gente prefere torrar o dinheiro público, gastar o dinheiro público e se esquecendo daquilo que é mais necessário para o povo sergipano. Então eu quero aqui penhorar, para finalizar, a minha solidariedade aos professores, porque quando chega perto do dia do professor, o que você vê de político botando um banner no Instagram: sem professor não há educação, é o formador de todas as outras profissões, professor indispensável para que a gente tenha a alfabetização. Mas na prática a história é outra. Na prática não é assim, porque quem quer valorizar, valoriza na prática e não no discurso. Quem quer realmente abraçar e dizer que os serviços públicos devem funcionar com excelência, eles vão funcionar com excelência. Até porque eu não tenho dúvida nenhuma, aqueles que passam no concurso, aqueles que vão para uma universidade, aqueles que estudam, ele é muito mais qualificado para tratar das funções essenciais do estado de Sergipe, notadamente os serviços de educação, notadamente os serviços de segurança pública, notadamente os serviços de saúde. Então não se brinca e não se privatiza a educação. Então essa esmola, essa miséria, eu não tenho dúvida, George Passo, que é política de governo, uma tentativa de dizer: estou aqui te humilhando, e a culpa não é minha porque eu só tenho 100 dias, então é de mamãe. Porque aqui é assim, 16 anos, o mesmo grupo, mas a culpa, eu só tenho 100 dias. Então é de João Daniel, meu pai, a culpa, que não é governador do estado e que nem participou desses grupos políticos. Então a gente aqui está entrando em parafuso de narrativas todas as horas, de não ter culpa sobre aquilo que realmente ocorre com os servidores públicos do estado de Sergipe, em uma tentativa de humilhação. Está aqui, 2,5%. Se quiser, queira, se não quiser, vai passar do mesmo jeito e acabou. R$100 de aumento, tome, R$100. Vá lá, não compra um botijão. R$100 de aumento, R$120, R$150. Periculosidade para o policial, você viu a tabela? Vai aumentar R$134 para a grande maioria dos servidores, dos policiais, dos praças, do pessoal que está entrando agora, que é quem mais corre o risco. Quem está na rua é o praça, quem está na rua é o soldado, que acabou o curso de formação, porque é normal, é da cultura militar, e vai ganhar R$134 de aumento aí de periculosidade. R$134. Então, eu deixo esse alerta, e como disse Linda Brasil, somos poucos, lindas, mas somos combativos e temos voz, porque a voz quem nos deu foi o povo do estado de Sergipe, e a gente precisa ter coragem para denunciar, para falar, para
para ouvir o argumento contrário, porque é assim que se faz a boa política. Sem essa cultura de divergência. Mais 2 minutos, deputado, para concluir. A gente não consegue fazer um Estado melhor. E a política é a arte do bem comum. É a arte, como dizia o comunicador Francis de Andrade de Itabaiana, de adiantar o lado da população. E não de humilhar a população. E não de massacrar aqueles que acordam todo dia e vai alfabetizar uma criança. Meu querido Netinho, você sabe alfabetizar uma criança? Eu tenho 2, eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu não sei como é que a professora consegue. Mas a gente acha que é um serviço de menor importância. Mas a gente acha que um assessor de comunicação vai para a rádio dizer: professor ganha 5 mil reais. Como se fosse desaforo um professor ganhar bem no estado de Sergipe. Uma pessoa que estudou, uma pessoa que foi, obviamente, para o banco da universidade e foi prestar um concurso público. Só quem prestou um concurso público sabe. Só quem foi prestar um concurso público sabe da batalha, da dificuldade, e a gente precisa ter voz, notadamente, para fazer esses comparativos, que quando quer, o dinheiro tem. O caso é simples, é ir lá em Itabaiana e perguntar aos professores de Itabaiana, que tinham salários atrasados, que não se pagava piso nacional do magistério, e agora o salário é pago religiosamente antecipado no dia 22 e com o piso nacional do magistério. Assim que o governo federal reajusta, a gente também reajusta. Reajustamos 33% ano passado, meu querido Cacá, e 14,9% esse ano. E outras cidades pequenas, ali ao redor de Itabaiana, como Campo do Brito e Frei Paulo, também tem conseguido pagar o piso nacional do magistério. O Estado, que é quem tem a pedra, que é quem tem o recurso, não reajusta para o piso nacional do magistério, devolve a carreira dos professores, porque não quer, porque é projeto político aqui nesse estado, privatizar os serviços públicos e massacrar os servidores de forma consequente. Muito obrigado, senhor presidente, até a próxima oportunidade.